Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso oitavo exercício, relativo aí à parte da construção de gráficos matemáticos que nós podemos fazer utilizando aí ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community aqui no computador. Eu quero apresentar aí para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa oitava questão relativa à parte da construção de gráficos utilizando ferramentas que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, pessoal, já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver então a resolução da nossa oitava questão relativa à parte da construção de gráficos que nós podemos fazer utilizando aqui ferramentas da linguagem Python. Aqui, para isso, dentro do PyCharm Community, nós vamos abrir esse projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto Exercícios de Python, eu já tenho criado de aulas anteriores ali o nosso arquivo.py contendo aqui a lista 11, que trata a parte dos gráficos em que nós estamos resolvendo aí estes exercícios relativos à parte de plotagem gráfica, tá certo? E para facilitar aqui a nossa visualização na tela do editor de códigos do PyCharm Community, nós vamos fechar aqui o navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução da nossa sétima questão aqui, ó, relativo à parte da construção de gráficos utilizando a linguagem Python, tá certo? Caso você não tenha assistido essa aula, não tem nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e assistir a aula, tá certo? E logo aqui na sequência nós temos o enunciado da nossa oitava questão, que diz o seguinte aqui no caso, ó, comparar duas funções no mesmo gráfico. No caso, a função y1 igual a x ao quadrado e y2 igual a 2x mais 3. Então, eu tenho dois gráficos, tá certo? Então, a primeira função é a função f de x aqui, que representa y1, que é uma função quadrática, e a função f de x2 aqui, que no caso é o y2, é uma função linear do primeiro grau, dada por 2x mais 3. E identificar, né, os pontos de interseção visualmente. Então, fazer numa mesma janela gráfica, dois gráficos, uma do segundo grau e outra do primeiro grau, e identificar a interseção desses dois pontos aqui, né, no gráfico aí, dessas duas curvas, tá certo? E para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a importação das bibliotecas necessárias para a construção desses gráficos, tá certo? Então, a biblioteca do NumPy e do Matplotlib, para isso nós vamos colocar aqui import py e dar o apelido para ela que é o snp, e depois nós vamos importar a biblioteca do Matplotlib também com import matplotlib.pyplot, e o apelido que nós damos para a biblioteca do Matplotlib é PLT. Então, toda vez que nós quisermos utilizar aí a biblioteca do Matplotlib, ao invés de utilizar todo esse palavrão aqui, nós vamos utilizar simplesmente esse apelido aqui, PLT, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos definir o domínio dessas funções. Então, como se trata de uma mesma janela gráfica para os dois gráficos, tanto a função quadrática quanto a função do primeiro grau vai ter o mesmo domínio. Então, para isso eu vou definir aqui uma variável x, que vai receber a biblioteca do NumPy com np, ponto, e eu vou utilizar a funçãozinha do linspace para nós definirmos aí, então, esse conjunto de valores do eixo da minha abscissa. E aqui eu vou definir, por exemplo, de menos 5 até 5, positivo, e vou utilizar, por exemplo, 400 pontos nesse intervalo, para que a minha curva, por exemplo, a minha curva quadrática, ela fique o mais suave possível. Então, quanto maior o número aqui que eu utilizar entre esses dois valores, mais suave vai ficar a minha curva aí, no caso de uma função quadrática, por exemplo, tá certo? E logo na sequência eu já posso definir as funções. Então, eu vou colocar aqui as duas funções. No caso, vai ser a primeira função y1,
que vai ser um x ao quadrado, então eu vou colocar aqui x elevado ao quadrado. No Python a gente utiliza 2 asteriscos para elevar um número ao quadrado. E depois eu vou ter a minha função 2, que é uma função linear de primeiro grau, onde eu tenho ali, né, 2 que multiplica x mais o 3 ali, que é o que representa o meu coeficiente linear da minha função do primeiro grau aqui, dessa função y2, tá certo? E para mim definir essa interseção, né, os pontos de interseção dessas duas curvas, pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é igualar essas duas equações, tá certo? Então, eu vou até colocar aqui com uma linha de hashtag aqui, ó, resolvendo isso daí, ó. Eu preciso, então, definir que x ao quadrado, né? Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou copiar aqui essa opção aqui, ó. X ao quadrado, igualando ela aqui, então, a 2x mais 3. Eu consigo aí, então, resolver, né, essa situação para me definir os pontos de interseção, tá certo? E aí, se eu tenho isso daqui, ó, eu posso passar para o lado de lá dessa igualdade, né, trocando os sinais. Então, isso aqui implica o seguinte aqui, ó, eu vou ter x ao quadrado menos 2 que multiplica x, que eu troco o sinal aqui no caso, né, do 2x que era positivo passou para lá negativo. Eu vou trocar o sinal também do 3, que estava positivo, vai passar a ficar negativo. Isso daqui tudo igual a 0. Então veja que eu tenho que resolver simplesmente, né, uma função quadrática do segundo grau, tá certo? Onde eu vou ter duas respostas aí no caso. Vou ter um x1 e um x2, tá certo? Então dessa maneira eu tenho exatamente os pontos de interseção aqui para o x dessas duas funções, tá certo? E para poupar tempo do vídeo aqui, nós já temos, eu já vou colocar aqui para vocês os resultados de x1, no caso, que vale menos 1, tá certo? E o x2, no caso, que eu vou ter, que vale exatamente o número 3, tá certo? Então, se você quiser resolver aí, fique à vontade, mas eu já estou passando para vocês aí a resposta, né, dessa função quadrática aqui para o caso de x1 e x2 aqui, dessa minha função quadrática, tá certo? E agora nós podemos continuar aqui, ó. Vou colocar aqui, então, o meu ponto de interseção, o x de interseção no caso. Então, vou colocar aqui, ó, inter, vai representar o meu ponto do x de interseção, que é exatamente um array, ou seja, é um vetor, onde eu tenho aqui os dois valores, né? O valor menos 1, vírgula, o valor 3. E aí, logo na sequência, eu já defino também aqui, ó, o meu y de interseção, que é exatamente o quê? É exatamente eu utilizar esses valores e elevar a essa primeira função aqui, ó, ao quadrado. Então, simplesmente eu posso utilizar aqui o meu x de interseção aqui ao quadrado representa exatamente o meu y da interseção. Então, dessa maneira aqui, nós já sabemos, então, os valores de interseção desses dois gráficos aqui que o exercício pede para fazer essa comparação das duas funções. Tá certo? Então, no caso aqui, o primeiro y da interseção vai ser 1 positivo, porque menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, e o 3 ao quadrado dá 9. Então, nós vamos ter um par ordenado aqui, neste y de interseção aqui, 1 e 9, tá certo? E agora nós podemos, então, continuar e fazer agora, né, a plotagem do gráfico. Eu vou colocar aqui uma hashtag para plotagem do gráfico, tá certo? E nós vamos utilizar aqui, ó, PLT, ponto, e agora nós já podemos, então, por exemplo, definir o tamanho da nossa janela gráfica.
Eu vou utilizar aqui aqueles valores de 10 e 6 que eu venho colocando aí das nossas aulas anteriores. Então, para isso eu vou colocar aqui plt.figure fig size. Esse parâmetro aqui agora eu vou definir, então, o valor da largura da minha janela como sendo 10 e a altura da janela como sendo 6. Né? Então, isso daqui dado em polegadas, tá certo? Feito isso, agora nós já podemos partir para a parte de utilização dos plots. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, plt.plot x e a função, no caso eu vou utilizar inicialmente a função y1 no caso, tá certo? E depois nós já vamos colocar aqui o label. Eu vou colocar aqui, ó, label igual, e vou utilizar aqui uma notação LaTeX, para ficar mais interessante e elegante a utilização desta representação das funções. Então, para isso eu coloco um R entre as aspas e entre esse cifrão. Eu vou representar aqui, então, né, o meu y1. Eu vou colocar assim, ó, y underline 1, para representar a função y1, é igual a x ao quadrado. Então, o x ao quadrado eu vou colocar o x, um acento circunflexo, e o 2, dessa maneira que eu estou representando exatamente a minha função 1, utilizando a notação em LaTeX, tá certo? E depois eu já defino aqui, por exemplo, ó, uma cor. Vou colocar aqui, ó, color igual a azul, por exemplo, aqui com a utilização do blue, tá certo? Feito para a primeira função, vou fazer também a mesma coisa para a segunda função. Então vai ficar plt.plot, o mesmo domínio. Então vou colocar x. Agora a função vai ser y2. Então eu coloco y2, vírgula, e aí eu vou colocar também, né, um label igual, né? No caso agora eu vou ter a minha função uma função linear. Então eu vou colocar o R entre aspas e entre dois cifrão. Eu vou utilizar aqui agora, né, a minha função y underline 2 é igual, né, a 2x mais 3 no caso aqui, né, exatamente a função y2 aqui colocada, tá certo? Feito isso, agora eu já posso colocar também a definição de cor. Então eu vou colocar uma cor diferente para essa função, já que eu coloquei a cor azul, a função quadrática, eu vou colocar essa função, por exemplo, aqui, ó, vermelha com o red, tá certo? Então, fiz essa parte aqui de utilização aqui da plotagem do gráfico, tá certo? Agora eu posso definir aqui também os meus limites, tanto para x e para y desses valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, plt.xlim, né, ou seja, o limite de x. Eu estou utilizando aqui de menos 5 até o 5. E depois eu vou definir aqui, ó, um plt.ylim, que vai ser o limite da minha função. Aí, no caso, eu vou representar aqui, por exemplo, do menos 5 até o 25, no caso. De agora aqui, eu vou definir, né, o meu pontos de interseção, por exemplo. Ó, vou colocar aqui, então, pontos de interseção. Tá certo? E para isso nós vamos utilizar aqui a funçãozinha scatter do matplotlib. Para isso eu vou colocar plt.scatter, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, então, no caso, o x de interseção e o y também de interseção, no caso. E vou colocar aqui, por exemplo, uma cor aqui preta, por exemplo, black, pode ser black ou K, letrinha K, tanto faz. E aí eu vou utilizar o order igual a 5, para ela ficar uma bolinha mais colorida, tá certo? E depois eu vou representar aqui o label também, no caso, vai ter para a gente aqui as nossas interseções,
né, vai representar as interseções aqui no caso, onde eu tenho o par ordenado menos 1,1. E depois eu tenho, né, 3 e o 9. Então, esses são os dois valores aí do meu par ordenado da minha interseção. Tá certo? E agora nós já podemos, então, né, fazer a utilização aqui, ó, das configurações do gráfico. Eu vou colocar aqui, ó, configurações do gráfico. Então, olha só, vamos utilizar aqui inicialmente o title, então plt.title. Aí eu vou colocar aqui, ó, comparação das funções. Eu vou colocar aqui 2 pontos, por exemplo, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, pessoal, para facilitar aqui, ó, as duas funções, tá certo? Então, esse é o título. Depois nós já podemos colocar os eixos tanto da abscissa quanto da ordenada, aqui no caso plt.xlabel, que representa para a gente o x, e o plt agora, né, ylabel, no caso plt.ylabel, que representa para a gente a função, né, no caso a função f de x que é igual a y. Posso colocar aqui também, né, os nossos eixos da vertical e horizontal do nosso plano cartesiano. Então, para isso eu vou colocar aqui, ó, plt.axline, a posição 0 com uma cor cinza, por exemplo. Pode colocar na cor black também, tanto faz. Vou colocar aqui em cinza mesmo, gray. E uma espessura de linha line com line width igual a 1, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa para o eixo da vertical, plt.axline, 0 na cor cinza, gray, também com a mesma espessura de linha, né, com line width, no caso, igual a 1. Ok? E agora nós já podemos colocar aqui o plt.grid true, no caso. Posso até fazer uma linha de grade com um estilo diferente, ao invés daquela contínua. Posso colocar aqui um line style igual a tracejado. E vou utilizar aqui um alfa, né? Um alfa igual a 0,7, por exemplo. Tá certo? Vou fazer também aqui um legend para aparecer os nossos labels, plt.legend. E depois, por fim, aqui, né, o plt.tightLayout. TightLayout. E plt, por fim, ponto show. E é isso. Podemos agora tentar rodar esse gráfico aqui, esse código aqui, para ver se está tudo ok, né? Então, botão direito aqui em cima da aba lista 11 gráficos, run lista 11, e ele deu para a gente aqui algum erro. Assim, pessoal, escrevi Zoder, faltou um R aqui, ó, é Zorder. Vamos rodar novamente. Sim, ele rodou aqui, né? Aqui a função quadrática, a função linear, com os destaques aqui das interseções dos dois pontos, né? E aqui o nosso label, em azul, a função quadrática, em vermelho a função linear do primeiro grau, e aqui as interseções, né? -1 e 1 e 3
9. Não sei se ele deu mais algum erro aqui. Ele está dando só um warning, não é nenhum erro. É simplesmente só um warning mesmo, tá certo? Então, dessa maneira, pessoal, nós finalizamos aqui, então, a resolução da nossa 8ª questão relativa aí à parte da construção de gráfico que nós temos disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 8ª questão relativa à parte da construção de gráfico que nós temos disponível aqui de ferramentas na linguagem Python, tá certo? E eu espero que vocês possam aproveitar aí essa parte utilizando, né, a construção de 2 gráficos numa mesma janela gráfica e utilizando, né, a interseção dos 2 pontos de cruzamento dessas funções, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar aí, então. Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!